O inseticida Parachome tem a seguinte fórmula molecular: C10H14O5NSP. Determine a alternativa que indica a massa de 1 mol desse inseticida. Vamos para o nosso resumo, para nós resolvermos nossa questão. Pessoal, a massa atômica é a massa do átomo medida em unidades de massa atômica. O U, essa letrinha U, na química orgânica, na química em geral, ela é chamada de unidade de massa atômica. Sempre que você for na tabela periódica, vai estar expressa bem claro lá a unidade na tabela periódica, a unidade de massa atômica. Geralmente vem sob o elemento químico. Nesse caso aqui, do hidrogênio, que eu consultei, que eu peguei essa imagem, a massa atômica do hidrogênio é aproximadamente 1 U. Toda vez, então, precisou da massa atômica de um elemento químico. Vai na tabela periódica, que lá vai ter a massa atômica. Exemplo, a massa atômica do carbono é 12. Vai estar desse jeito na tabela periódica. Aí você vem e escreve: a massa atômica do carbono é 12U. Acrescenta só o U. Vamos agora para a massa molecular. Massa molecular é a massa da molécula medida em unidade de massa atômica. Ou seja, você tem a fórmula molecular da sacarose aqui, da sacarose. Como você vai fazer para calcular a massa molecular desse composto químico? Você vai na tabela periódica e vai consultar a massa atômica de cada elemento químico. Exemplo, do carbono, a massa atômica do carbono é 12. Do hidrogênio, a massa atômica é 1. Do oxigênio, a massa atômica é 16. Logo depois, você vai multiplicar a massa atômica de cada elemento químico pelo índice, que é esse número pequeno que fica aqui na fórmula molecular. Ou seja, 12 vezes 12, que é a massa atômica do carbono, vezes 12, que é o índice, mais 1, que é a massa atômica do hidrogênio, vezes 22, que é o índice da fórmula, mais 16, que é a massa atômica do oxigênio, vezes 11, que é o índice. E você vai depois somar tudo. Quando você somar, o resultado que você obter vai ser a massa molecular. A unidade U. Qual o nome do U? Unidade de massa atômica. Vamos saber agora o que é massa molar. Massa molar é a massa em gramas de 1 mol da substância. Pode ser um elemento químico, pode ser um mol de um elemento químico, pode ser um mol de íons, e assim sucessivamente. O mol de uma substância, sempre, um mol de uma substância vai ser igual à massa molecular da substância, trocando a massa atômica, a unidade de massa atômica, por G, que é grama. Exemplo, 1 mol de sacarose, que a gente calculou aqui em cima, é igual a 342 gramas. O que eu fiz? Em primeiro lugar, eu calculei a massa molecular da sacarose, deu 342U. O que eu fiz para calcular depois? Em segundo lugar, eu quero a massa molar. Eu tirei o U e coloquei o G de grama, 342 gramas. Isso aqui é igual a 1 mol. 1 mol de quê? De sacarose. 1 mol de sacarose. Sempre você vai ficar fazendo isso daqui. Vamos agora calcular. Ele quer a massa de 1 mol dessa substância. Lembrando, ele deu a fórmula molecular.
Então, a fórmula molecular é C10 H14 O5 NSP. Consultando a tabela periódica, eu vou perceber que a massa atômica do carbono é 12, então vai ser 12 vezes 10, mais do hidrogênio 1 vezes 14, mais do oxigênio é 16 vezes 5, mais do nitrogênio é 14 vezes 1, mais do enxofre é 32 vezes 1, mais do fósforo é 31 vezes 2. Lembrando, quando o índice do nitrogênio é o número 1. Quando não tem índice, a princípio não tem índice, subtende-se que é o 1, tá? Tá escondido, é o número 1. Esse é o motivo que eu coloquei 1. Aqui não é 2, é 1. Fazendo essa conta, vai ficar 120 mais 12 vezes 10 dá 120, 1 vezes 14 dá 14, mais 16 vezes 5 vai dar 80, 16 vezes 20, 80, 14 vezes 1 mais 14, mais 32 vezes 1, 32, mais 31 vezes 1 dá 31. Quando você fizer essa soma, no teu caderno bonito vai dar 291. Aí vai vir a pergunta, o que é que eu estou calculando mesmo? Aí você vai vir aqui, ó. Você está calculando a fórmula molecular. Por que a fórmula molecular? Porque você pegou a fórmula molecular e calculou, multiplicou a massa atômica de cada elemento vezes o índice da fórmula molecular do composto e somou tudo. O resultado, a massa molecular, ela é medida em U. Depois, ele quer a massa para 1 mol. Aí você vem, logo, 1 mol da substância C10H14 O5 NSP é igual a 291. Agora a gente faz o quê? Troca o U pelo G de grama. A resposta é a letra E.